O pessoal do canal, como vocês estão? Meu nome é Milton, eu sou advogado aqui em Portugal e através desses vídeos eu vou responder algumas das principais dúvidas que chegam até nós, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube. E o que eu tenho visto, principalmente nessas últimas semanas, e vai ser o tema do vídeo de hoje, é a universidade aqui em Portugal. Porque como nós trabalhamos também com vistos, na assessoria para obtenção dos vistos, inclusive de estudante, que vai ser tema de um vídeo próprio, esse visto de estudante. Só que as pessoas têm muitas dúvidas a respeito das universidades, porque nós, que somos brasileiros, temos a noção de como funcionam as universidades aí no Brasil. Nós temos as universidades particulares, as universidades públicas. Eu, por exemplo, sou do Rio de Janeiro, temos lá a UERJ, a UFRJ, a UF, e você estuda para um vestibular justamente querendo passar para uma universidade pública para não ter que pagar a mensalidade. Só que aqui em Portugal isso é um pouco diferente. Então eu vou começar explicando para vocês, em primeiro lugar, um conceito das universidades. Aqui nós temos as universidades propriamente ditas, que lá você pode fazer a sua graduação, que se chama licenciatura aqui, pode fazer um mestrado e pode fazer o doutorado. E nós temos também instituições universitárias fora da universidade. Eu estou dando um nome genérico, assim, a grosso modo, para que vocês possam entender. Nessas instituições, lá você pode fazer a sua licenciatura e o seu mestrado. Lá não tem doutoramento. Então isso é um ponto importante, quando principalmente nós estamos vendo os vistos de estudante aqui para Portugal. Nós fazemos toda essa análise com o nosso mentorado, com a pessoa que está buscando uma especialização aqui em Portugal. Ela tem que ter essa noção. O que eu quero fazer? Para onde eu tenho que ir? Porque muitas das vezes você vem do Brasil com uma ideia de querer estudar no local X que você quer morar ali. Por exemplo, eu quero morar em Lisboa, então eu tenho que procurar uma universidade ali. Mas nem sempre aquela sua área de especialização ou vai ter ali, ou você vai conseguir entrar naquela universidade, naquela instituição. Então nós temos que ter isso em mente. E o que acontece? Essa noção, novamente, voltando para falar para vocês aqui, de pagamento, nós temos que esquecer aqui em Portugal. Porque aqui, diferente do Brasil, tanto as universidades públicas como as particulares, que são conhecidas como privadas, elas são pagas. Aqui as mensalidades são conhecidas como propinas. Então, se você conseguir a sua aprovação para um mestrado, para um doutorado, numa universidade pública, você vai pagar. Mas, puxa, Milton, eu estudei aqui na UERJ, eu estudei na USP, eu fiz minha faculdade, minha graduação lá, e eu não paguei. Que bom! Aí no Brasil funciona assim, mas aqui em Portugal não. Então essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua mente. Você vai ter que pagar a propina, que é a mensalidade aqui. Então qual é a diferença? Eu não vejo então qual é a diferença de uma faculdade, de uma universidade pública para uma universidade privada. São os subsídios que o governo dá. Então, se você, por exemplo, passar num mestrado para Coimbra, eu lembro que desde o meu primeiro período de faculdade de Direito, no Rio de Janeiro, eu escutava falar de Coimbra. Tamanho é a sua imponência, tamanho é o seu prestígio. Todo mundo queria fazer, inclusive os professores falavam de fazer mestrado, fazer um doutorado em Coimbra. E realmente, Coimbra, quem tiver a oportunidade, em breve também vou trazer um vídeo no canal sobre a Universidade de Coimbra. Ela é linda, você chega lá, você tem aquela atmosfera de estudo mesmo, de quem gosta de estudar. É muito bonita lá e realmente você consegue agregar muito valor ao seu currículo quando você faz uma graduação ou uma especialização lá. Só que mesmo lá você vai ter que pagar. Coimbra é um exemplo de uma universidade pública, só que você tem que pagar a propina. Então qual é a diferença para a privada? Esses subsídios do governo. Então lá, por ser uma universidade pública, tem o subsídio do governo e os portugueses ou os
os integrantes da União Europeia, eles têm desconto nessas propinas. Então, por exemplo, eu sou português. Se eu for fazer um mestrado, um doutorado em Coimbra ou alguma outra universidade pública, eu vou pagar a propina proporcional ao nacional. Então, eu pago como português. Se você aí do Brasil se inscrever e não tiver uma nacionalidade europeia, se inscrever no mestrado em Coimbra e for aprovado, você vai pagar referente ao estrangeiro, a cota do estrangeiro. Então, isso funciona desse jeito. E nas universidades privadas? Nas universidades privadas, não existe esse subsídio do governo. De um modo geral, isso quer dizer o quê? Você, como nacional, ou você, como estrangeiro, vai pagar praticamente o mesmo valor. Exemplos de faculdades, de universidades privadas aqui. Nós temos a Universidade Europeia, em Lisboa, a Autônoma de Lisboa. Então, se você estiver nessa procura, nessa busca por uma especialização aqui, nós podemos te ajudar. Nós temos esse tipo de assessoria, só que já tenha isso em mente. Você vai ter que pagar um valor. Muitas pessoas entram em contato aqui com o escritório, buscando visto de estudante, só que falam assim, eu quero uma bolsa, porque eu não tenho condições de pagar hoje uma universidade, principalmente em euro. Então, vocês têm que fazer isso, você tem que ter isso em mente. Você vai ter que separar, principalmente vendo com visto, uma quantia que você possa demonstrar que você vai conseguir pagar aquele estudo. É óbvio que depois, você estando aqui, você pode começar a trabalhar, pedir uma autorização para o CEF. Isso é uma outra situação que nós, na mentoria, explicamos para cada um de uma forma individualizada. Mas tenham isso em mente. Tá bom, gente? Aqui, tanto as universidades públicas quanto as particulares, elas são pagas. Esse é o primeiro fator se você quer estudar aqui em Portugal. Então, se preparem, busquem não só o conhecimento de vir estudar aqui, mas como também para poder arcar com esse custo financeiro, que é um custo elevado. Vou falar de uma forma genérica, pode chegar a pagar por volta de 3.000 euros anual. E se divide geralmente em 10 parcelas. Então você pagaria numa média de 300 euros no mestrado. Isso eu estou falando de uma forma genérica, tá bom? Então vocês se preparem para financeiramente, psicologicamente, e sabem que podem contar conosco. Deixe a mensagem aqui embaixo, estiver vendo o vídeo pelo YouTube. Se você tiver com essa mensagem, estiver vindo do Instagram também, você pode deixar mensagem lá. Eu deixo sempre no Instagram aqui também. Se você está vendo direto aqui no YouTube, pode ir lá. Vamos bater um papo. Estou aqui para ajudar vocês no que for preciso. Bom, um grande abraço e até o próximo vídeo.